O objetivo dessa aula será ensinar um pouco sobre o básico de uma rede interna em camada 2, tá? Ou seja, uma rede que tem apenas suítes e computadores ou outros terminais. A função dessa camada 2, que nós chamamos de camada de enlace, é transformar os bits, os zeros e uns, em quadros, de uma forma organizada, que isso siga um protocolo. Ela também faz o controle de fluxo, que é controlar a velocidade entre duas conexões, ou seja, entre duas portas de rede. Tá? Mas nós vamos focar aqui um pouco na comunicação entre os dispositivos em camada 2, que ela é um pouco diferente da camada 3, que é a camada de rede, que é normalmente conhecida com os IPs e os roteamentos. Para demonstrar e exemplificar um pouco como funciona uma rede em Layer 2, eu estou utilizando o software Cisco Packet Tracer, que é um simulador de rede bastante completo. Vocês podem pegar na internet para testar. No caso, eu vou exemplificar aqui como que funciona uma rede com 3 computadores e um switch. Tá? É uma rede funcionando com IPs na mesma rede. No caso aqui, esse computador 3 ele tem o IP final 2, esse computador tem o final 5 e esse computador tem o final 1. Então, esses computadores, eles podem tentar falar entre eles, mas como que o switch sabe que esse computador quer falar com esse ou se ele quer falar com esse? Tá, nós temos o IP. Esse computador vai falar o 926801 para o destino 926802. Mas o switch, por trabalhar na camada Layer 2, ele não reconhece IP. Então, o que ele faz? Ele trabalha com o que a gente chama de endereço físico, que é o MAC. Vou demonstrar aqui para vocês o que é o MAC. Aqui no nosso canto direito, tem um MAC de cada placa porta do switch. Então, assim, cada porta de um equipamento tem um MAC. E, teoricamente, ele é único para qualquer placa no mundo. Então, eles não podem repetir. No caso aqui, esses computadores também têm o endereço MAC no lado direito e o IP. O computador ele funciona através de IP, para comunicação. Então, se eu tentar pingar um computador um no outro, tentar mandar um pacote desse para esse, ele vai encaminhar. Mas o switch, quando chegar no switch, o switch não vai saber o que fazer com esse pacote, porque é um pacote IP. Então, como que o switch faz para comutar esse pacote? Quando chega esse pacote no switch, o switch vai perguntar: eu não conheço esse IP, eu conheço o MAC. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou perguntar para a máquina qual é o IP dela. Então, ele utiliza um protocolo chamado ARP, Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereço, que é simplesmente perguntar para todas as máquinas quem possui aquele IP. Então, no caso aqui, essa comunicação do 192.6801 com 192.168.02, quando o pacote chegar no switch, o switch vai encaminhar para esses dois computadores e perguntar quem tem o IP final 02. Esse computador que tem o IP final 02 vai mandar um pacote para o switch falando: eu tenho esse IP. Aí o switch vai simplesmente montar uma tabela falando: beleza, esse MAC aqui, que é o final 98C, possui o IP 02. Ele faz isso numa tabela. Então, toda vez que alguém tentar falar com o computador 02, ele vai na tabela dele e vê: olha, o IP 02 é para encaminhar para o MAC 98C. Então, ele consegue encaminhar esse pacote para esse computador, mas não pelo IP, e sim pelo MAC, porque ele tem uma tabela que faz a tradução do IP para o MAC. Agora, eu vou demonstrar o funcionamento do protocolo ARP e da comutação de pacote do switch. Nós vamos mandar uma mensagem desse computador para esse computador. Então, teoricamente, como a gente já tinha explicado anteriormente, o switch ele não vai saber encaminhar esse pacote, porque ele não conhece o IP. Então, ele vai ter que perguntar para a máquina quem tem esse IP e gravar esse IP junto com o MAC daquela máquina. Vamos ver se realmente é isso que vai acontecer. Primeiro, o computador manda o pacote para o switch. Tá? O switch ele vai perguntar para as outras máquinas quem tem esse IP.
O que a máquina vai responder? Essa aqui vai responder que não tem o IP. E essa aqui vai responder que tem o IP. Então, essa aqui, ela simplesmente descarta o pacote, porque ela não tem aquele IP. E essa daqui, ela vai responder para o switch falando, esse IP é meu. Então, coloque o meu MAC nesse IP. Então, aqui, olha, ele está realmente falando o que está acontecendo. O MAC tal está respondendo por esse IP. Então, olha, o MAC DD7E, ele está respondendo como IP 192.6802. Então, eu tenho esse IP. Aqui, ó, protocolo ARP. Ele vai voltar para o switch e o switch vai colocar na memória dele, na tabela, falando que aquele MAC está com esse IP. Aí o pacote vai poder ir. Agora nós vamos ver o pacote SMP indo, porque o switch vai saber encaminhar. Agora o pacote SMP, que é o pacote ping, tá? Ele veio de um switch do computador para o switch e o switch vai encaminhar para o computador, porque agora ele sabe que quem tem esse IP é esse computador. Depois que o switch já aprendeu o MAC e o IP do equipamento, ele não precisa fazer de novo, porque já está registrado. Então, ele simplesmente já sabe encaminhar. E ele não precisa sair perguntando para todo mundo de novo. Tá vendo? O pacote vai e volta. É assim que funciona uma rede. Agora, se você desligar o switch, ele vai ter que reaprender tudo de novo. Tá? E ele faz isso através do endereço que a gente chama de endereço de broadcast da rede. Sempre é o último endereço da rede. No caso aqui, 192.6802, o final dessa rede é 192.680255, o endereço broadcast. Então, todas as máquinas respondem para o endereço broadcast. Se nós tivéssemos aqui 50 máquinas, esse switch ia encaminhar o pacote perguntando para 50 máquinas. E isso ocupa porta, processamento. Então, quanto mais máquinas tem, mais você ocupa o processamento com isso. Tá? Então, se você ficar toda hora resetando o switch, toda hora vai ter esse broadcast perguntando que máquina tem o IP. Então, é bom deixar o switch, nesse caso, ligado, porque ele tem a tabela ARP dele que ele já perguntou e ele não precisa ficar perguntando de novo, porque senão ele vai ter que perguntar toda hora.